igreja. É a segunda vez que o pastor Eliseu me acolhe, me recebe. Você me escuta bem? Está me ouvindo bem? Amém. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, novamente agradeço ao pastor, a pastora Ana e a toda a família da New Life, que é sempre muito gentil comigo, e eu me sinto muito à vontade aqui. Vamos, senhor pastor? Isso. Então, os irmãos que estão ali no corredor, né? Agora temos lugar aqui para recebê-los mais pertinho. Vocês estejam à vontade, segundo a fala do vosso pastor. Eu pedi para abrir em Marcos capítulo 5, amém? Vamos fazer uma leitura. Que cântico propício para aquilo que nós vamos refletir nessa noite. Vamos falar sobre restauração. Sobre restauração. Eu vou contar, nós vamos ler juntos uma história de uma família na Bíblia Sagrada que passa por um processo de restauração. Essa família vive uma situação de crise, um drama que caminha para um desfecho trágico, num primeiro momento. E essa família, então, sofre uma intervenção de Jesus. Porque só Jesus pode reverter as situações trágicas. Amém, gente? E nós vamos aprender algumas coisas com a trajetória dessa família. Porque às vezes a gente põe muita ênfase no fato do milagre, no fato da restauração, no momento da restauração. Agora, queridos, todo milagre, ele é resultado de um processo. E às vezes a gente fica assim, Deus, o milagre, a restauração. Deus, vamos lá, o final da história. E queridos, às vezes, para o propósito de Deus na nossa vida, o processo é muito mais rico do que o resultado final da história. Ora, Deus já conhece o final de tudo, e Deus já conhece tudo, amém, gente? Então, o foco de Deus não está no final das coisas, porque Ele já as conhece. O processo. E a gente vai aprender sobre o processo de Deus na vida de uma família. Marcos capítulo 5, antes de ler, eu preciso dizer que eu sou marido da Denise, eu sou casado com a Denise, a minha esposa querida, e tenho 2 filhos, o Benjamin e a Ana, e eu os amo muito e os trago comigo no meu coração. Então, qualquer falha que acontecer comigo nesses dias é porque a melhor parte de mim ficou lá no Brasil. Eu desconfio que ela está acompanhando a gente. Não vou perder essa oportunidade nunca. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Vamos ler a palavra de Deus. E essa palavra santa nos diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga. Essa informação é muito importante. Um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Nós vamos fazer um salto na história para o versículo 35. Versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, preste atenção nesse momento aqui, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Olha que informação importante. Os que choravam e pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Olha isso. E riam-se dele.
Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Assente-se, querido, por gentileza. Queridos, como eu disse, essa é a história de mais uma família. E a história de mais uma família que carece de uma intervenção de Jesus. Como as nossas famílias, em maior ou menor intensidade, em maior ou menor frequência, com maior ou menor disposição de aceitar. Toda família passa pelos seus momentos de crise, toda família passa pelos seus momentos de desajuste e toda família carece da intervenção do Senhor em alguma medida. E essa é a história da família de Jairo. O texto começa com Jesus voltando. Nós lemos aqui a partir do versículo 21. Jesus está voltando, ele está atravessando novamente o Mar da Galileia ou o Lago de Genezaré, a mesma coisa. Ele está fazendo uma travessia, ele tinha estado lá do outro lado, numa região chamada Gerasa, que ficava dentro de uma cidade chamada Gadara, e lá ele operara um tremendo milagre, um milagre na vida de um moço que era endemoniado, e nós não sabemos muitas informações sobre a família dele. Mas agora, na volta, as multidões já estão esperando Jesus. E as multidões estão comprimindo Jesus e vindo a Jesus. É no meio dessa multidão que vem a Jesus que Jesus percebe um homem em especial, Jairo. É claro, gente, que nós falamos com Jesus coletivamente. Nós estamos aqui, eu estou vendo o rosto de vocês, mas perceba, muito embora, por exemplo, aqui na adoração comunitária, na congregação, nós estejamos juntos, por exemplo, cantando os mesmos cânticos, orando muitas vezes pelos mesmos temas, ouvindo a mesma palavra, existe um agir específico de Deus na vida de cada um. É claro que nós vivemos em comunhão como igreja, mas Deus não trabalha por atacado. Deus não trabalha por atacado. Deus está escrevendo, estamos todos juntos aqui, mas nesse exato momento, nesse exato instante, Deus está escrevendo tantas histórias quantas forem o número de pessoas que está aqui ouvindo a palavra. Deus está trabalhando individualmente. E isso chama atenção na história de Jairo. Jairo vem até Jesus, aquela multidão comprimindo Jesus, as demandas da multidão, e esse homem se coloca junto com a multidão, dizendo a Jesus, pedindo algo para Jesus. Gente, não era assim, todo mundo quietinho, como vocês estão, e de repente entra um pai desesperado por aquela porta e pega no colarinho de Jesus e diz, faz alguma coisa pela minha filha. As multidões comprimiam Jesus. E Jairo é mais um que está ali falando com Jesus. Agora, muito embora a atitude de Jairo, num primeiro momento, seja a mesma atitude da multidão, existe uma informação aqui que faz com que Jairo se sobressaia em relação à multidão, que é a posição que Jairo ocupava. O texto diz que Jairo era um dos principais. Uau, você sabe que Jesus não teve problemas com prostitutas. Jesus não teve problemas com endemoniados. Os endemoniados nunca deram trabalho para Jesus. Os viciados, os drogados, digamos, os excluídos nunca deram trabalho para Jesus. Quem foi que deu trabalho para Jesus? A turma da religião. A turma da religião. A turma da teologia. Essa turma, nada contra a turma da teologia. Faça-me o favor. Tá? Mudou muito daquele tempo para cá. Mudou muito. Mas escute, era a turma
que, entre aspas, não tinha problema, que deu trabalho para Jesus. Que, entre aspas, não tinha problema. E olha que informação importante, Jairo era o quê? Um dos principais da sinagoga. A história de restauração na família de Jairo começa a ser delineada quando um homem decide abrir mão dos preconceitos do grupo que ele pertencia. Quando esse homem decidiu ir atrás daquele, tomar uma atitude diferente da atitude majoritária no grupo dele. A maior parte da turma da sinagoga, você sabe que essa turma não era muito fã de Jesus. Você sabe que essa turma tinha toda uma justificativa, toda uma série, um sistema de explicações para dizer por que Jesus não podia ser de verdade quem ele dizia que era. Eles tinham toda uma explicação para isso. Mas existe um momento que a aflição alcança o coração de um pai. E nesse momento, no momento que a aflição alcança o coração desse pai, esse pai começa a escrever a história de restauração, fazendo o quê? Rompendo as mais terríveis barreiras que podem estar diante de nós, as barreiras do preconceito. As barreiras do preconceito. Por que as barreiras do preconceito são tão terríveis assim, Linderson? E podem ser aquelas que definitivamente vão nos distanciar do processo de restauração e de milagre de Deus na nossa casa. Porque as barreiras financeiras estão para além de nós. As barreiras espirituais, a ação dos demônios, estão fora de nós. Se você é um nascido de novo. Agora, os preconceitos não. Os preconceitos estão dentro de nós. Os preconceitos estão colocados no lugar que pode determinar suas atitudes. Estão colocados na sua mente. Na sua mente. Quem sabe, irmão, irmã, Jesus não é alguém tão distante para você, ou o poder de Jesus, o caráter de Jesus, ainda não é uma coisa assim muito distante, uma visão assim meio desfocada, exatamente porque entre você e Jesus, entre você e o agir de Deus, existe uma série de preconceitos do tipo, Deus não age dessa forma. Eu já oro o suficiente. O errado é meu marido. A culpa é dele. Se eu tivesse perto de papai e de mamãe para me ajudar, as coisas não eram desse jeito. São convicções que você tem, que muitas vezes são falsas. Sofismas. Ideias erradas, que não são necessariamente criminosas, mas são conceitos que travam você. Deixa eu dizer isso, deixa eu te encorajar isso, irmão. Faça uma oração sincera, dizendo assim: Senhor, eu estou disposto a ver cada um dos meus conceitos sendo refeitos pelo Senhor, para que eu te conheça com mais intimidade, para que eu experimente o seu poder de forma mais concreta, mais real. Senhor, eu tenho um monte de certezas que eu aprendi com o papai, com a mamãe, que eu aprendi ali, que eu aprendi a colar, que eu aprendi no bairro que eu vivi, que eu aprendi nessa nação, que eu aprendi na outra nação, enfim. Mas, Senhor, eu estou aberto para que o Senhor faça algo em mim e, se necessário for, desconstrua cada um dos meus conceitos e construa conceitos novos, porque eu quero experimentar a sua vontade. Eu quero experimentar a sua vontade. Paulo, na 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, trata as ideias erradas, os sofismas, as aparentes verdades, que na verdade não são tão verdadeiras assim,
como fortalezas. O que são fortalezas? Lembra? Os filmes, enfim, se você já visitou algum lugar turístico, uma fortaleza, aquelas estruturas sólidas que vão fazer o quê? Impedir o avanço de alguém. Então, Paulo diz que os sofismas, as ideias falsas, são como fortalezas que impedem a gente de conhecer a vontade de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Depois, a partir do versículo 4, aliás, dê uma lida depois. Então, muitas vezes o processo de Deus começa na vida da gente, fazendo, a partir do momento em que a gente se abre para o novo de Deus. Como é que você ora? Ore de forma diferente. Quer ver Deus fazer na sua vida o que Ele nunca fez? Busque-o como você nunca o buscou. Ora, se você jejua uma vez por semana, experimenta agora jejuar 2. Se você ora 10 minutos por dia, experimente orar 15. Se você ora 15, experimenta orar 20. Experimenta orar 20. Se você já decorou 10 versículos da Bíblia, experimenta fazer uma forcinha para decorar 20, 15. Não importa. Quer ver Deus responder do céu como Ele nunca respondeu? Provoque-o, entre aspas, como você nunca o provocou. Como você nunca o provocou. Esteja disposto. E eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito fácil nós nos mantermos cheios de conceitos, de preconceitos, porque é muito fácil a gente entrar, numa coisa chamada religiosidade. Religiosidade. E desculpa, ninguém é culpado da nossa religiosidade, a não ser nós mesmos. Porque religiosidade não é algo que vem de fora para dentro, é algo que vem de dentro para fora. Tem gente religiosa dentro de igreja em que o povo voa. Você já foi em igreja que o povo voa? Eu já fui. E tem hora que é muito bom o culto em que as pessoas voam. Tem gente religiosa em igreja barulhenta. Tem gente religiosa em igreja silenciosa. É só ser religioso. É você pegar as coisas, fazer conceitos e dizer assim, Deus é assim. Então, quem sabe, a restauração de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida, nas suas emoções, não vão começar exatamente com você se abrindo e dizendo, Senhor, eu estou disposto, estou disposta a experimentar coisas novas no Senhor. Gente, não dá para ter monotonia andando do lado de um Jesus assim. Me desculpe, eu vejo na Bíblia Sagrada algumas coisas que simplesmente, gente, não me deixam em paz, me deslocam, mexem comigo. Como é que tem gente que lê a Bíblia e consegue ter tédio andando com Jesus? Tá meio assim. Como é que está a sua vida? Tá meio assim. Não é essa a vontade de Deus. Um Deus grande como esse tem grandes coisas para nós experimentarmos com Ele. Novidade de vida, novidade de vida. Primeiro isso, comece como Jairo, abrindo mão, decidindo romper com algumas expectativas, com alguns preconceitos de alguns grupos do qual ele fazia parte, para ir em direção a Jesus. E sabe de uma coisa? Acho lindo, porque quando ele vem a Jesus, Jesus não diz assim, alô, eu te conheço. Você estava naquela turma que me chutou para fora da sinagoga de Cafarnaum. Não é verdade? Eu conheço você, rapaz. Agora, tá vendo como é que a vida dá voltas? Tá vendo? O Senhor não tem esse cinismo. As pessoas às quais você recorreu, em algum momento, já podem ter agido assim com você. Seu patrão, de vez em quando, pode agir assim com você. O seu Deus, nunca. O Senhor está disposto a responder com graça e misericórdia a cada um daqueles que vem a Ele com o coração quebrantado, com o coração contrito, cada um daqueles que vem a Ele sem armas, cada um que vem a Ele sem essa certeza. Senhor, eu não tenho certeza de mais nada, a não ser de uma coisa: o Senhor me ama e eu confio no Senhor para reverter essa situação. Ponto. Ponto. Se é para ter certeza de uma coisa, tenha certeza de algo que nunca vai mudar, que é o caráter de Deus. Senhor, eu estou aqui
por causa do teu caráter. Porque eu sei que o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo. O Senhor é amor e vai me acolher. Começa por aqui, esse movimento. E o Senhor faz o quê? O Senhor se desloca. E o texto diz assim, e Jesus foi com ele, ponto final, acabou. E Jesus foi. Você sabe que no meio do caminho acontece um negócio. Que negócio que acontece? A notícia era, minha filha está morrendo, vamos lá em casa. E aí Jesus está andando no meio do caminho, uma mulher interrompe a caminhada de Jesus. Essa mulher que já sofria com essa enfermidade há anos e anos e que já tinha gasto tanto dinheiro, a multidão continua acompanhando Jesus. E essa mulher toca em Jesus. Jesus fala, olha, saiu o poder, alguma coisa aconteceu. Jesus está todo mundo te comprimindo. Não, tem alguém. Se eu fosse o Jairo, olha aqui para mim, se eu, Linderson, fosse o Jairo, eu fazia uma escolta em torno de Jesus. Eu diria, Jesus, você monta no meu camelo. Eu tenho um camelo 1.8 não, né? Mas eu tenho um camelo 2.6 turbinado. Você monta no meu camelo e vamos. Mas só que eu acho interessantíssimo, porque a despeito da urgência e da seriedade da circunstância, eu não vejo nenhum sinal de agonia, de ansiedade no coração de Jesus. Aliás, Jesus lida com o tempo de uma forma muito interessante. Jesus lida com o tempo de uma forma interessante. Uma das coisas mais injustas que eu escuto às vezes as pessoas falando, para não dizer que uma das coisas mais heréticas, é Deus está com pressa. Deus tem pressa! Como assim? Deus tem pressa. Ele é o Senhor do tempo. Ele está fora do tempo. Ele até trabalha dentro do tempo, porque nós estamos dentro do tempo. Eu sou limitado por agenda. As coisas na minha vida têm hora para acontecer. Eu fico afobado. Senhor, 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 Senhor. Mas Jesus não tem problema com pressa. E aqui entra uma outra questão que eu quero ministrar o seu coração. Ministrar o seu coração. Porque quando a gente está com Jesus, gente, nada é tarde demais. Quando a gente está com a família dedicada a Jesus, nada é tarde demais. Nada é para ontem. Eu lembro quando criança a gente tinha um negócio que a gente às vezes ia pescar. Aquelas varinhas de bambu, ia para um córrego, pegava 2 peixes desse tamanho, aquele dia inteiro andando naquele sol, com uma garrafa de água descartável, assim, que já tinha esquentado, água filtrada, e a gente levava ou pipoca, ou então a gente encontrava manga verde para comer e disfarçava aquele negócio horrível com um pouco de sal. Não é verdade? O Senhor não precisa disfarçar as coisas te dando nada verde, nada antes do tempo. Aliás, o Senhor, ele trabalha numa realidade diferente do tempo. Sabe, eu fico impressionado. O Senhor trabalha com decretos na eternidade. É incrível isso, decretos na eternidade. Eu oro por algumas coisas na minha vida, na vida da minha família, que em Deus já existem. Deus já decretou. Olha só, eu vou mostrar um exemplo para você. Por exemplo, Gideão. Um exemplo interessante, quando Gideão tem toda aquela experiência com Deus, de provar se o Senhor ia ou não ia mesmo dar vitória. Ele, aquela série de provas que Gideão faz com Deus, tem um momento que o Senhor leva Gideão até a retaguarda do acampamento inimigo. E o Gideão fica lá com o parceiro dele escutando, e os caras contam um sonho esquisito. Um sonho esquisito. Aí o Gideão escutando, alguém fala assim, eu tive um sonho, o sonho foi assim. Que sonho é esse? Esse sonho é o quê? É que o Senhor já nos entregou. Isso é a espada de Gideão. Aí como Gideão interpreta aquilo? Gideão vira para o amigo dele e fala assim, vamos voltar. Por quê? Porque o Senhor já nos entregou o exército inimigo. Já tinha um decreto em Deus. Deus já liberou um decreto, uma ordem. O Senhor já nos deu. A nossa vitória em Deus já aconteceu. Ela ainda não se manifestou aqui na terra.
Ela ainda não veio para o tempo e para o espaço. Nós ainda temos um processo, mas em Deus já é. Deus disse, então já é. Eu acho interessante, o outro texto que eu quero mostrar para você é Elias e a viúva de Sarepta. Não é verdade? Elias está lá, seca. Né? Aí ele está lá no ribeiro, tranquilo. Tranquilo é jeito de falar, né? Ele está lá no ribeiro, o ribeirinho seca, o Senhor diz assim, desce a Sarepta, porque lá eu já ordenei a uma viúva que te dê de comida. Que te alimente. Eu já ordenei. Já dei um decreto. Nenhum momento, quando Elias encontra com aquela viúva, se fosse eu, olha, se fosse eu, o Senhor falou, linda, eu já ordenei uma viúva que te dê de comida. Eu entrava em Sarepta, Senhor, cadê? Deve ser uma viúva crente, porque ela ouviu o Senhor. Essa mulher tem que ser crente, porque ela já ouviu o Senhor. O Senhor já falou com ela. Então eu vou fazer uma prova com o Senhor. Eu vou entrar em Sarepta e eu vou ficar lá parado. E eu quero ver, Senhor, aquela viúva vindo marchando em línguas na minha direção. E ela... Não. A despeito de haver um decreto eterno, um decreto, eu já mandei, eu já dei uma ordem. O Elias olha, não sei como que era uma viúva naquela época exatamente. Aquele ali tem cara de viúva. Você tem água aí? Eu tenho, vou te dar água. Ah, então essa daqui. Interessante, né? A despeito de Elias saber que na eternidade havia um decreto para que uma viúva o alimentasse, ele não se coloca numa posição passiva. Ele se move dentro de uma palavra que Deus já tinha dado a ele. Então o Senhor, gente, lida com o tempo de forma diferente. Não tem motivo para Jesus estar afobado e agoniado. Deixa eu dizer isso para você. Ore pela sua família. Claro, você está dentro do tempo e do espaço. E às vezes o nosso coração fica ansioso, agoniado. Senhor, mais uma semana, mais um ano, mais um mês. Mas comece a orar, não de acordo com o que as circunstâncias temporais estão apontando para você, mas comece a orar de acordo com a eternidade. Senhor, tem uma promessa de salvação, Senhor, dos meus filhos. Eles não estão aqui em casa, eu nem sei onde é que eles estão nessa hora. Exemplo, o Joãozinho, sempre tem um Joãozinho em toda a história. Senhor, o Joãozinho, meu filho. Joãozinho tem uma promessa, o Senhor disse que o usaria, Senhor, e ele está fora dos teus caminhos. Então eu quero já abençoar o ministério do Joãozinho, Senhor. Ele agora está num lugar errado, fora da tua vontade, mas no Senhor o Joãozinho já é um grande obreiro. Então eu abençoo o ministério do Joãozinho. Senhor, em nome de Jesus, eu já posso imaginar o Joãozinho se casando, o Joãozinho se arrependendo dos seus pecados. Eu já posso imaginar. Comece a orar e a orar de acordo não com o que as circunstâncias impõem a você, mas de acordo com o que as palavras que Deus já te deu impõem a você. Esse é um grande problema, porque às vezes a gente vai até Deus em oração movido pelo cenário, e aí o cenário gera ansiedade, a gente pega aquela ansiedade, ajoelha ansioso, ora ansioso, levanta ansioso. Não! Senhor, eu quero nesse momento submeter a ansiedade do meu coração ao governo do teu Espírito, e o teu Espírito me faz lembrar das tuas promessas, e eu quero me mover nas suas promessas, porque eu sei que você não perdeu o controle da história. Eu sei, Senhor, que o Senhor governa todas as coisas, e que ao seu tempo, Senhor, entende isso? Isso vai gerar em você autoridade espiritual. Autoridade espiritual. Então Jesus, sem pressa alguma, cura aquela mulher, resolve um problema com ela, quando de repente Jesus está falando, versículo 35 diz isso. Falava ele ainda, ou seja, Jesus estava naquela conversa com a mulher, etc. Olha, falava ele ainda quando alguém chegou na história. E alguém chegou na história e falou o quê? Jairo,
você tem que ser forte, que eu vou te falar agora. Jairo, a sua filha morreu, não importuna mais o mestre. Aqui entra um outro elemento muito importante, gente. Que o texto diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns das casas do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Outro processo de Deus, outra parte do processo de Deus na vida de Jairo, é dizer assim para o Jairo: ô Jairo, como é que é? Você vai se orientar e você vai se relacionar com a vida com base em quê? Com base na certeza de que eu posso rever as circunstâncias ou com base nos diagnósticos das circunstâncias? Porque isso daqui está acontecendo o tempo todo conosco. Quantas vezes, gente, a gente escuta aquela palavra no culto, a gente lê aquela palavra na Bíblia, assiste aquele vídeo, e você sai um gigante na fé, e no outro dia a coisa dá uma pioradinha, você já vai lá embaixo, down. Pum. E aí o sujeito anda pela vida como se estivesse numa montanha russa. Ora, a convicção está lá em cima porque ele está no meio de gente que o coloca para cima. Aí quando ele muda um pouquinho o cenário, ele vai lá embaixo porque agora ele está no meio de gente que o coloca para baixo. Você não pode se deixar levar o tempo todo pelas pessoas que estão ao seu redor. Você tem que decidir de uma vez por todas em que você vai crer. Em que você vai crer? Não dá para você sair do culto empolgado, entusiasmado, cheio de convicções de que Deus tem um propósito para a sua vida nesse tempo, e amanhã a primeira coisa que dá errado, você já está lá embaixo. Você já mudou tudo. Não dá para viver nessa gangorra, nessa montanha russa espiritual. E é incrível, porque Jesus diz assim: Jairo, não tema, creia somente. Creia somente, Jairo. Só que antes de Jesus fazer essa declaração de fé, o texto diz algo importante. Que detalhe o texto diz? Jesus sem acudir a tais palavras. Interessante. A galinha põe os ovinhos ficam quentinhos ali no ninho, a galinha cobre os ovinhos, cria as condições favoráveis para que os ovinhos se desenvolvam na temperatura certa. Nós fazemos a mesma coisa com as palavras que nos são dadas. Olha, gente, presta atenção. Você, na maior parte das vezes, não tem controle sobre aquilo que chega aqui. Mas aquilo que chega aqui é tua responsabilidade. É tua responsabilidade. Eu não posso impedir a pessoa do meu lado de falar uma grande asneira comigo. Agora, eu escolho se eu me dedico, se eu creio, se eu acolho, se eu recebo, se eu crio um ninho para aquelas palavras no meu coração ou não. Ou não. Lindo. Porque Maria faz, só que Maria faz o sentido oposto. Maria, a mãe de Jesus. Quando Maria tem aquela experiência dos pastores, aquela turma que vem testemunhar do menino, do filhinho dela que nasceu, o texto diz que ela via tudo aquilo e guardava aquelas palavras no coração. Quando Jesus, tempos depois, está lá no templo, acontece aquilo que acontece, se perde, Jesus, você se perdeu. Como assim me perdi? Eu estava na casa do meu pai. Ela escuta aquilo e o texto de Lucas diz que ela acolhia aquelas palavras no coração. E aqui a ordem de Jesus para Jairo é assim: Jairo, não temas. Não receba essas palavras no seu coração. Irmão, você tem que estabelecer uma cerca de proteção no teu coração, na tua mente. Você tem que escolher muito bem o que você ouve, quem você ouve, de que conversa você participa. Quem é que tem a última palavra na tua história? Você tem que decidir. Você tem que decidir isso. Olha aqui, gente, é o seguinte, aqui na minha casa a gente não conversa sobre essas coisas.
aqui na minha casa nós não conversamos sobre essas coisas. Eu gosto de pensar na mesa. A mesa é lugar de vida. A mesa da nossa casa é um altar ao Senhor, gente. A mesa é um altar. A mesa é um altar. Eu quero que você imagine um altar como aquele ambiente, aquela estrutura em que as pessoas vinham e dedicavam ao Senhor algo material, faziam algo ali, e o Senhor, claro, que o Senhor apenas olhava para aquilo, mas ele não olhava para aquilo do ponto de vista material, ele olhava para o coração daquelas pessoas ao fazerem aquilo. Eles faziam aquilo para homenagear a Deus. Veja a mesa da sua casa como um altar. E no altar, nós deitamos aquilo que agrada a Deus. Desculpa, vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto? E tem mesas das nossas casas, a gente ora, Senhor, muito obrigado por essa comunhão, por esse alimento que o Senhor nos deu, pela força para trabalhar, pela saúde, pronto. Aí orou, é como se aquela mesa que se agradece porque tem vida, logo, logo recebesse um cadáver. E aí vocês vão começar a autópsia da vida de alguém, lá em cima. Eu não vou falar nada. E aí você começa a autópsia da vida de alguém lá em cima. Viu fulano? E aí você começa a vasculhar a morte. E aí, sem perceber, aquela conversa vai moldando a disposição do seu coração. Sabe que Efésios capítulo 5, eu gosto demais desse texto, que é Efésios capítulo 5, diz assim, olha, não se embriaguem com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E isso é Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18. Diz assim, não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito. Aí depois desse versículo, tem uma série de palavras no gerúndio. Falando, ando, endo, indo, né? Está lá, falando entre vós. Sempre que você lê algo no Novo Testamento, sempre que você lê algo, e depois que você leu esse algo, você vê uma série de verbos no gerúndio, ando, endo, indo, saiba. Esse ando, endo, indo está se referindo, está explicando para você como que você vai alcançar aquilo que foi dito anteriormente. Então o texto diz assim, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, sujeitando... Deixa eu dizer uma coisa para você. Pega depois o livro de Provérbios, leia, e marque lá no livro de Provérbios quantos conselhos tem para o uso da língua. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que você fala, o que você ouve, molda a disposição do seu coração. Ninguém sai encorajado de uma conversa em que o assunto é morte. Ninguém sai entusiasmado e mais comprometido com Deus, onde a conversa é imoralidade. As coisas que nós conversamos ajudam a moldam a disposição do nosso coração. Portanto, inicie hoje mesmo uma revolução na sua linguagem doméstica. Perceba, quem sabe o senhor ou a senhora não tem dentro do seu lar, dentro da sua casa, uma linguagem extremamente pessimista. Se o seu filho só te escuta reclamando do trabalho, que entusiasmo esse garoto vai ter em sonhar em ser um trabalhador? Se o teu filho te escuta reclamar da tua mulher, você acha que ele vai ficar encorajado a ser um marido? Se a sua filha, minha irmã, escuta a senhora reclamar e tratar o casamento, a vida conjugal como se fosse uma cruz, o que a senhora acha que essa menina vai pensar quando ela for pedida em casamento, se um dia ela for pedida em casamento? A nossa linguagem molda a disposição do coração. Por isso Jesus diz assim, Jairo, não temas, crê somente. A sua linguagem testemunha
a qualidade da sua fé. A sua linguagem testemunha a qualidade da sua fé. Qualidade da sua fé. Muito bem. O texto agora vai iniciar um outro processo, uma outra caminhada de Jesus. Jairo, não vão dar confiança para esses caras, não. Vão mandando. E agora começa uma outra caminhada de Jesus. Jesus vai, só que Jesus vai e ele leva quem? Jairo, Pedro, Tiago e João. Olha que interessante. A turma que dizia não tem jeito, ficou para trás. E quando Jesus chega lá na casa de Jairo, com quem ele se encontra? Ele se encontra com outra turma. Aquela turma que é viciada em tragédia. O texto diz assim, Marcos capítulo 5, versículo 38. Jesus já deixa uma turma para trás, ele só leva Pedro, Tiago, João e Jairo. Quando ele chega lá, o texto diz assim, 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Aqueles que testemunhavam o tempo todo das condições de morte. É o que eu chamo de gente com mentalidade de carpideira. E o que Jesus faz? Jesus diz assim, para fora. Essa turma que está só celebrando a morte, ao invés de se preocupar com a restauração, essa turma fica fora. Linderson, como é que você sabe que o choro deles não era sincero? Olha só, o texto diz que Jesus vê que eles choravam muito e faziam grande alvoroço. Grande alvoroço. Aí Jesus pega, vira e diz assim, gente, isso que vocês estão chamando de morte vai ter volta. A menina não morreu, ela dorme. O que o texto diz? Que eles começam a rir. O choro deles é tão sincero, eles são tão comprometidos com a vida, com o drama familiar de Jairo, e estão tão interessados que o milagre aconteça na casa de Jairo, que quando eles escutam aquilo, eles começam a dar risada. E de novo Jesus diz para eles, sai todo mundo daqui. Sai todo mundo daqui. Aqui existe um outro elemento, gente, que faz parte do processo de restauração de Deus em algumas coisas na nossa casa. Você precisa fazer uma faxina. Uma faxina dentro da sua casa. Faz uma faxina dentro da sua casa. Que tipo de faxina, pastor? Uma faxina relacional. Gente, nós temos que amar a todos. Tem que amar aquele vizinho chato. Tem que amar o seu irmão em Cristo. Tem que amar todo mundo. Agora Deus não manda você fazer aliança com todo mundo. Deus não manda você fazer aliança com todo mundo. Com quem você anda compartilhando os seus dramas familiares? Será que não é com aquele tipo de gente que vai dizer para você assim, desiste, divorcia de uma vez? Sabe aquele tipo de coisa assim que a gente escuta às vezes? Ai, menina, entrega esse marido seu para Jesus. Quem está dizendo isso, na maior parte das vezes, não está dizendo assim, continua orando, minha irmã. Nós vamos ver esse homem crente, cheio do Espírito. Não está dizendo assim, está dizendo assim, deixa de mão. Faz uma faxina, meu irmão. Faça uma faxina. Remova da sua vida tudo aquilo que enfatiza, que celebra a morte. Vou contar para vocês. Fazer uma visita uma vez, orar no comércio de uma pessoa que ligou para a igreja, pastor, será que o senhor pode ir lá orar no meu comércio? Vamos lá orar para Deus abençoar. Vamos orar, claro e vamos. E aí olhando, começa a conversar, conversa vai, conversa vem, a pessoa faz assim, abre aquela gaveta, está vendo isso aqui, pastor? Essa papelada aqui, vou mostrar para o senhor. Isso aqui é uma nota promissória. Tem 10 anos que eu levei esse calote aqui, É uma promissória. O cara pediu, eu confiei,
Está aqui, ó, não me pagou. Cheque que voltou. Olha aqui, esse aqui tem 6 anos que voltou esse cheque. Isso aqui, e o sujeito foi colocando aquelas... Camarada, que história é essa? Manter na gaveta do trabalho coisas que só te lembram tragédias, que só te lembram engano, que só reforçam dentro do seu coração sentimentos ruins, que só reforçam memórias destrutivas. Que história é essa? Assim como Jesus colocou aquelas carpideiras para fora, começou o processo de higiene emocional na vida de Jairo e da sua família. Faça a mesma coisa, meu irmão. Se existe alguma coisa dentro da sua casa, dentro da sua mente, do seu coração, que tem pelo menos o cheiro de tragédia, uma memória errada, uma coisa ruim, um e-mail desaforado que você recebeu. Certa vez eu ajudei bastante uma pessoa. E ajudei uma pessoa, essa pessoa, enfim, criou uma expectativa que eu não ia suprir. E essa pessoa, então, deixou um monte de prejuízo para mim. E ainda deixou uma carta desaforada. Uma carta desaforada. Eu peguei aquela carta, falei, Denise, olha aqui essa carta que fulano de tal deixou. A Denise olhou e falou, meu Deus, amor, que coisa terrível. Eu peguei e dobrei aquela carta. Falei, sangue de Jesus tem poder. Ó Senhor, cuida do fulano de tal. Enfim, então, gente, eu passei um mês com aquela carta. Quando eu pastoreava uma igreja. Fui para a Santa Ceia, ia pregar na Santa Ceia. Atribulado, angustiado, sem paz no coração nem nada, eu olho aquela carta, está lá no meu escritório. Eu falei, Senhor, eu preciso me livrar dessa carta. Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou simplesmente jogar essa carta no lixo, não. Eu vou procurar alguém e eu vou confessar para alguém a minha dificuldade, porque, Senhor, eu estou guardando raiz de amargura contra essa pessoa. Eu não perdoei essa pessoa, Senhor. Eu não perdoei essa pessoa. E aí um pastor amigo ia ministrar louvor na minha igreja, naquele culto. Antes do culto eu chamei ele e falei, cara, eu estou te entregando isso daqui. Você é meu amigo. Isso daqui é o quê? Isso aqui é uma carta que aconteceu desse jeito. E eu estou entregando essa carta para você. E junto com essa carta eu estou entregando também a minha confissão. Eu estou com raiz de amargura contra essa pessoa. Eu estou me sentindo traído por essa pessoa. A minha vontade era acabar com essa pessoa. Eu preciso confessar isso para você. Eu preciso confessar isso para você, que eu me sinto agredido pelo que essa pessoa fez comigo. E eu preciso que você ore por mim agora, porque eu vou pregar daqui a minutos na Santa Ceia. Meu irmão, ore por mim. Eu estou entregando, confessando isso daqui para você. Então faça essa faxina. Entreguei para ele falou, vou orar por você. Com a mão aqui, pegou, me abraçou. Senhor, em nome de Jesus, eu estou rasgando essa carta que fulano de tal escreveu para o Linda. Eu não quero saber o que está escrito aqui, mas isso machucou ele. E eu quero agora, quando eu rasgo essa carta, Senhor, eu quero que o Senhor rasgue agora no coração dele todos os registros, todas as memórias, todos os sentimentos. Linderson, eu quero te declarar liberto dessa culpa. Entende isso? Ora. Eu não sou obrigado a ignorar a dor. Não estou mandando você ignorar a dor e o que já fizeram de ruim para você. Eu só estou dizendo para você, você não precisa ter um porta-retrato te lembrando da dor lá do lado da sua cama. Você não precisa ter um porta-retratos. E alguns de nós cultivamos e guardamos algumas coisas que nos mantêm presas àquelas memórias. Por quê? Porque nós ainda temos muitas vezes a esperança de que Deus vai fazer justiça. E o que significa Deus fazer justiça? Matar. Matar não, pastor Eliseu, nós somos crente. Mas fazer comer o pão que o diabo amassou, sim. Cuidado quando você pede justiça. Porque a justiça de Deus é a vontade de Deus. Deus faz justiça. Faz justiça. Você sabe o que você está dizendo? Senhor, faz a tua vontade. E olha, se tem um povo que a Bíblia promete fartura, é para aquele que tem fome e sede de justiça.
Aí Deus diz, eu vou fazer. E sabe qual é a minha vontade? A minha vontade é que você seja curado dessa angústia. Eu vou permitir a você ser curado dessa angústia, servindo aquele que provocou essa angústia em você. Queridos, faz uma faxina nesse coração. Nem que você tenha que escrever alguns nomes numa listinha. João, Zé, Maria. Escreve. Fala assim, Senhor, eu preciso conversar com alguém sobre isso. Senhor, eu quero ser curado dessa memória. Faz uma faxina. Cuida da tua mesa, irmão. Não deixa ninguém trazer defunto e pôr lá em cima da tua mesa e ficar falando da vida dos outros e ficar reparando em problemas dos outros e ficar olhando a metade vazia do copo lá dentro da sua mesa. Sua mesa é um altar ao Senhor Deus. É um altar ao Senhor Deus. Aí o Senhor põe todo mundo para fora. Aí pronto. O Senhor chega, o texto diz que ele pega a menina pela mão e diz, menina, levanta. A menina levanta. A menina levanta. É claro que Marcos, ele é um evangelista mais sucinto, mas, poxa, dava para dar uma melhorada, né? Não é verdade? Não, naquele momento o Senhor, olhando com olhos de profunda compaixão e uma lágrima, pegava aquela menina pela mão e acariciava sua mão e dizia, né? Não, o Senhor pega a menina pela mão e diz, menina, levanta. E o Senhor libera a palavra sobre um ambiente de morte. E quando Jesus libera a palavra de vida sobre um ambiente de morte, a morte tem que ceder lugar para a vida. Ponto. Essa é a história. Sobre o milagre em si, eu não tenho muito para falar, não. É isso. Agora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que me parece que o propósito de Deus é que milagres façam parte do cotidiano da nossa casa. Porque milagre não é algo sobrenatural na nossa vida. O natural daqueles que andam com Jesus é viver num ambiente de milagre. O extraordinário na vida do crente, aquilo que não é normal na vida do crente, é a falta de milagres. A falta de milagres é que não é normal. Nós estamos inseridos num ambiente de milagres o tempo todo. E é isso que eu quero, queridos, no meu relacionamento com a minha família. E é por esse motivo que eu oro e tento construir com a misericórdia de Deus, cometendo erros e acertos. É perceber, fazer do meu lar um ambiente de milagres. Querido, em nome de Jesus, os nossos filhos verão milagres com os olhos deles. Em nome de Jesus, os meus filhos, os seus filhos, terão histórias de cura para contar, terão histórias de provisão para contar. Milagre vai ser algo natural dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Eles não vão precisar pesquisar na internet para ver se é assim mesmo. Eles verão com os olhos deles, eles perceberão com os olhos deles. Eles tocarão milagres e eles ministrarão milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não vamos transformar o nosso lar num ambiente de religiosidade. Nós vamos falar da provisão de Deus. Nós vamos falar da cura de Deus. Nós vamos ouvir uma história de milagre aqui na igreja. Olha que coisa interessante, coisa fantástica, nossa irmã. Você tem que chegar na sua casa. Se os teus garotos não estão aqui, se os seus filhos não estão aqui, você tem que chegar para eles e sentar para eles e dizer, como é que é o nome da irmã? A irmã Ada, sabe aquela? Você vê, né? Ela contou uma história que você não vai acreditar. Olha, filho, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Provoca a fé das próximas gerações. Provoque a fé dos seus filhos. Filho, Deus pode fazer a mesma coisa naquela situação que a gente está vivendo.
Amém, gente? E aí eu termino. Eu termino dizendo que o negócio e o grande desafio que existe aqui agora não é tanto o milagre acontecer, porque milagre acontece, eu já disse isso. Mas o grande desafio, eu acho maravilhoso. Jesus. Levanta, menina. Levantou. E adolescente, sabe como é que é? Não para quieto, já levanta, já começa a andar para lá, mexer, tal, não sei o quê, mexe para lá, para cá. Está escrito aqui, ela começou a andar. Vamos gastar essa energia. Aí o Senhor diz assim, dá comida para ela. Dá comida, porque adolescente come muito. Eu acho fantástico isso. Porque o Senhor faz a vida voltar. O Senhor reverte a situação de morte. Agora, quem dá manutenção à vida é a gente que vive o milagre. Quantos milagres Deus já fez na sua história? E você, de repente, não está se dando conta de que muitos dos seus problemas poderiam ser amenizados ou resolvidos se você simplesmente alimentasse esses milagres. Por exemplo, o pastor falou aqui há pouco, a sua salvação foi um milagre, meu irmão. Um cara como você, um cara como eu, nossa salvação é um milagre. E milagre não é algo que acontece pontualmente. Cada vez que Deus, por exemplo, Deus curou um enfermo, cada momento que aquele enfermo, ex-enfermo, se percebe são, é oportunidade de reviver o milagre. De se manter em estado de milagre. Cada vez que aquela menina acordava, quem sabe o pai olhava assim, agora é invencionice do Linderson, né? Aí o pai olhava e falou assim, ela está respirando? Aí ela mexia, vida. E o milagre se repetindo, o milagre acontecendo. Então, querido, quem sabe o teu casamento é um milagre. Quem sabe se Jesus não tivesse interferido na sua história, vocês já estavam divorciados há muito tempo. O casamento de vocês já tinha acabado. Ô irmão, dá uma alimentada nesse milagre. Leva esse milagre para passear. Cheira esse milagre. Beija esse milagre. Porque a gente perde muito quando tem a visão de milagre como pontual. Ali aconteceu e ponto. Não. Se a minha salvação é um milagre, cada vez que eu me comporto como salvo, esse milagre se repete. Se o meu casamento é um milagre, cada vez que eu pego na mão da Denise e cheiro a Denise, beijo a Denise, eu vivo esse milagre novamente. Se os meus filhos são um milagre, cada vez que eu olho no olho deles e faço aquelas linguagens que só papai faz para os filhos, eu estou revivendo o milagre. Eu queria orar por você nesse momento, para que, quem sabe, você fosse encorajado e o Espírito Santo tocasse em você, para que você abrisse mão de alguns preconceitos, para que, quem sabe, você conseguisse ter forças para parar de ser inconstante e decidir quem é que vai ter a última palavra na sua vida e na sua história. Quem sabe já chegou a hora de você pedir ao Senhor para batizar com fogo a sua língua. E dizer, Senhor, tira da minha boca essas palavras de derrota. Senhor, eu sou viciado em fofoca. Eu fofoco, eu falo da vida dos outros, Senhor, com uma alegria. Eu tenho uma alegria de falar da vida dos outros. É bom, Senhor, muda isso dentro de mim, porque eu falo demais. É sério o que eu estou falando, irmãos. Senhor, eu falo demais. Eu deveria ter ficado calado alguns minutos atrás, mas eu falo demais. Eu preciso que o Senhor manda fogo, purifique, faz como o Senhor fez com Isaías. Purifica, Senhor. Senhor, a mesa da minha casa tem sido o lugar que a gente senta. Vamos comer. Vamos comer logo. Vamos comer logo. Vamos logo. Senhor, faz da mesa da minha casa um lugar de vida. Remove os cadáveres
Porque muitas vezes eu fico dissecando na frente dos meus filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu carrego, eu guardo comigo foto de gente que já... Eu olho esse fulano aqui nessa foto. Senhor, eu quero queimar essa foto. Aquela roupa. Ah, pastor, mas tem tantos anos que eu guardo aquilo só te faz mal. Só lembrança ruim. Só lembrança ruim. Aquela data. Toda vez que aquela data vem, toda vez que vem aquela data e que aquela data vem, existe o resgate de uma memória destrutiva. Senhor, aquela data está se aproximando. Natal para mim, Senhor, é um negócio tão difícil. Mas, Senhor, eu, em nome de Jesus, eu não quero, Senhor, que esse ciclo de ano em ano de melancolia e de angústia se repita. Senhor, esse Natal, o Senhor vai me curar. Porque eu me trancava, me enfurnava dentro de casa, curtindo a minha solidão, Não, Senhor, eu vou oferecer uma ceia na minha casa e vou ter comunhão com os meus irmãos. E quando os meus irmãos estiverem aqui enchendo a pança deles, eu vou pedir para eles um minutinho e vou dizer assim: gente, Natal sempre foi ocasião de solidão e de melancolia para mim. Momento em que eu ficava pensando, por que papai nunca pôde me dar presente, por que a minha casa nunca teve árvore de Natal, por que a minha casa nunca tinha ceia, a gente ia dormir tarde, cedo e tal, etc. Mas, irmãos, vocês estão aqui porque o Senhor está me curando nessa noite. Aniversário, etc. Meu aniversário, eu fico down no meu aniversário. Irmãos, eu quero reunir vocês aqui e nós vamos celebrar o meu aniversário, porque eu quero que o Senhor Jesus me cure nessa noite. Vocês vão orar por mim, para que eu seja curado. Queridos, essas mudanças, se existe algo que acabou assumindo um significado de morte para você, é claro que um objeto você pode se desfazer. Um sentimento você pode confessar. E quando você faz isso, você joga fora aquele objeto, se desfaz daquilo. Quando você confessa aquele sentimento, confessa. Preste atenção. Olhe nos olhos de alguém. Olhe nos olhos de alguém e diga assim: eu confesso para você que eu tenho esse problema. Eu tenho esse problema. Sabe por que você faz isso? Você está dando um novo significado para aquilo. Não vai fugir da sua memória não, você não vai ter amnésia não. Agora, você vai olhar para aquilo e vai dizer: aquela dor que eu sofri, antes eu lembrava daquilo e vinha até mim um sentimento de enfermidade. Eu sou doente, minha doença se chama raiz de amargura. Aí quando você confessa, que você pede alguém para orar por você, e você faz o compromisso de deixar aquilo de lado, você vai se lembrar daquilo, mas você vai lembrar assim: eu fui curado. E aí aquilo que cheirava a morte agora cheira a cura. A cura! Cura. E aí, queridos, nessa estrutura, nós vamos experimentar sim. Nós vamos experimentar sim muitos milagres. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar por você, por uma questão do nosso tempo. Eu quero orar por você aí mesmo. Fique aí mesmo. Podem vir? Então tá. Se você, com base no que você ouviu, tantas coisas que você ouviu, se existe uma necessidade que você quer nesse momento, com base no que você ouviu, colocar diante de Deus, vem aqui, nós vamos orar por você. Eu queria que você saísse do seu lugar. Saia do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Tem pessoas saindo ali. Venham, queridos, podem vir, podem estar aqui à frente.
faxina, vamos fazer uma faxina. Vamos fazer uma faxina nos corações. Uma faxina nos corações. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E nós vamos orar. Vamos orar, pastor. Senhor, em nome de Jesus. Papai, no nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, porque a palavra do Senhor nos desafiou e nos provocou. Espírito Santo, tem assuntos aqui que só o Senhor pode ajustar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós queremos pedir a Ti, Tu que te moves no nosso meio, Tu que está conosco, o Senhor que toca o nosso coração. Eu quero nesse momento, em nome de Jesus, pedir a Ti, doce Espírito, alcance esse coração. Alcança esse coração. Tu és tão doce, Espírito Santo. Tu és tão doce, tão meigo. E ao mesmo tempo tão poderoso, tão tremendo. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que aqueles que vieram deixar alguma coisa aqui, para que eles deixem nesse exato momento, nesse exato instante, em nome de Jesus, o fardo pesado, Senhor, do coração, o fardo pesado, Senhor, da memória, a memória dolorosa, Senhor, o vínculo de sofrimento com o passado, aqueles símbolos, Senhor, aqueles símbolos na memória, que fazem com que pessoas sejam impedidas de fluir na sua presença. Em nome de Jesus Cristo, nós desfazemos o poder desses símbolos, em nome de Jesus. Nós oramos, memórias sejam curadas em nome de Jesus. Sejam curadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. O coração é livre para liberar perdão. Ser livre, meu irmão. Ser livre, minha irmã. Ser livre em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus, você não é uma mulher rancorosa. Em nome de Jesus, você não é um homem iracundo. Em nome de Jesus, você não é uma mulher briguenta. Eu quebro essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso é uma mentira do maligno sobre a tua vida. E essa mentira está sendo quebrada agora. Essa mentira está sendo desfeita em nome de Jesus. E você está sendo liberta em nome de Jesus, para ter um coração puro, um coração livre. Em o nome de Jesus Cristo, um coração livre.